Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Meus queridos, como venho dizendo, acredito ainda ser interessante esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem me vem acompanhando, esse programa Bem Mais Osasco, em TV, é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos nossos programas, por mais que queiramos, não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e lerem a revista na íntegra no seu formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a sua assinatura. Ou acessem também lá no portal, no www.revistabemmais.com.br, como já dito, além de lerem a revista em formato online, vocês podem descobrir os pontos de distribuição. Essa distribuição é gratuita, então descubra o ponto mais próximo de você e retire o seu exemplar. Bem, o tema do programa de hoje, pessoal, é abordado na sessão Você Sabia Que? E essa sessão, ela traz curiosidades sobre a cidade de Osasco. Então, nesse mês, nós escrevemos, nós não, na verdade quem escreveu é a minha grande parceira, articulista, enfim, daqui a pouquinho eu já faço a apresentação dela. Nós vamos falar sobre história e historiadores da nossa cidade. E a nossa convidada é a querida articulista Dora Scheller Correia, que é mestre e doutora em História Econômica pela USP. Suas pesquisas atuais concentram-se em História Ambiental da Paisagem e tem artigos em revistas científicas, livros publicados sobre esse tema. Enfim, ela é docente na Unifiel, onde coordena o curso de História desde 2011 e o Centro de Documentação Histórica da cidade de Osasco, que é o CDHO. Professora Dora, seja muito bem-vinda, o programa é nosso. Obrigada. Bem, Dora, eu acho que para a gente começar a entender um pouquinho, né, eu vou partir exatamente do seu texto, dessa edição, onde você começa dizendo que, diferentemente de outras cidades, Osasco tem bastante história, né? E um acervo sobre isso. Então, eu te pergunto assim, como essa história está sendo produzida? Foi produzida ao longo, né, dos tempos? Osasco tem uma produção que eu considero bem interessante. Eu estava contando, a gente tem alguma coisa como mais de 15 livros, entre livro de história formal, né, que fala como nasceu, memórias, crônicas, né, todos que ajudam a reconstruir esse cotidiano de Osasco no passado. Essa história é feita, ela é uma história relativamente recente, essas obras todas, né? Elas são recentes, ou seja, grande parte delas foi feita a partir do final da década de 90 e dentro do novo milênio. Pouca coisa é anterior a isso. Embora seja história, é uma história recente. É uma história recente, ela é bem... Curioso, e quem são essas pessoas que estão, né, tendo esse carinho de reconstruir aí a história da cidade? São osasquenses, né? Tem uma quantidade grande de pessoas que a gente pega em tese, dissertação, de mestrado, que são de fora de Osasco. Mas essa produção que eu estava me referindo, né, esses mais de 15 obras e artigos e tudo mais, são osasquenses, gente que nasceu aqui ou que mora aqui. São pessoas que são cidadãos, funcionários públicos. Agora, alguns são acadêmicos, então políticos. Você tem trabalhos que são trabalhos científicos mesmo de história, discutindo, por exemplo, o movimento operário de Osasco, como você vai ter uma obra que é uma memória que conta casos passados de algum grande político da cidade, né?
E, enfim, é uma quantidade bem diversificada de textos. Dora, em que locais a gente pode encontrar essas obras, caso alguém queira conhecer um pouquinho da história, né? Então, não é muito fácil, porque boa parte delas, os livros, eles foram publicados por ou editoras muito pequenininhas ou gráficas. Mas em Osasco, a Biblioteca Municipal tem um número representativo dessas obras. A Biblioteca do Centro Universitário Fiel, Unifiel, nós temos todas elas dentro da biblioteca e dentro do Centro de Documentação Histórica. Tem alguma coisa, aliás, tem muita coisa nos sebos. Agora, entrando na internet, a gente consegue, em geral, os artigos. Okay. Alguns artigos muito interessantes, né, da Câmara e tudo mais. Você cita aí como um dos lugares a própria Unifiel. Mas é um lugar que pessoas comuns têm acesso ou somente os universitários? Não, a biblioteca é aberta ao público. Ao público, à comunidade osasquense. E o Centro de Documentação Histórica de Osasco, dentro do Unifiel, ele é aberto a quem quiser entrar. Então é só quem quiser entrar e necessitar fazer pesquisa. Ali nós temos essas obras todas, temos arquivos, temos indicação de sites onde essa documentação pode ser encontrada. Enfim, nós podemos orientar a pessoa, né? Bacana. Me fala uma coisa, você consegue lembrar, assim, o primeiro artigo? Eu não sei se é o primeiro artigo, mas nós estamos fazendo um estudo sobre essa produção historiográfica, né? A produção de obras de história a gente chama produção historiográfica. E a primeira autora mais antiga é a Helena Piantari. Foi, né? Agora ela não está mais aqui, mas moradora de Osasco, trabalhou junto à Pontifícia Universidade Católica. E ela, na década de 60, quando estava sendo fundada a AMPU, que é uma associação de historiadores, a mais importante associação do Brasil, a Helena Piantari apresentou num dos simpósios um artigo sobre Osasco. E aí ela inicia ali, depois ela apresenta outros artigos, né? O primeiro artigo é sobre a fábrica de pitos, né? Cachimbo aqui em Osasco. Depois ela vai falar do primeiro voo da América Latina que aconteceu aqui em Osasco também, em 1910. E ela acaba estruturando uma forma de contar a história de Osasco. É interessante, porque ela inicia fazendo uma introdução, voltando ao que ela considera como a fundação da cidade, com Antônio Agu e a construção da estação para Sorocabana. E a partir daí ela define alguns temas que vão ser repetidos tanto por esses historiadores, que são moradores locais, que não são, na realidade, historiadores de formação, como aqueles que são acadêmicos, que fizeram obras para a universidade, teses, publicaram livros. Todos seguem alguns pontos estabelecidos pela Helena Piantari, lá na década de 60 e 70 também. Perfeito. Eu acho que eu, particularmente, fiquei muito curiosa e eu vou chamar o break. E quando a gente voltar, eu espero que você tenha conseguido resgatar uma história interessante, assim, dessas que você citou, que você consiga lembrar com algum detalhe, que nem você falou sobre o primeiro voo da América Latina. Uhum. Então, aonde de fato aconteceu esse voo aqui em Osasco? Tá bom? Pessoal, voltamos já já, aguardo vocês. Olá, estamos de volta com Dora, que é historiadora, e nós estamos falando sobre histórias e historiadores.
E no último bloco eu deixei uma pergunta no ar, pergunta não, eu solicitei que ela nos contasse algumas das histórias. E a primeira que eu pedi foi exatamente essa história do primeiro voo ter acontecido aqui em Osasco. E quando a gente fala em primeiro voo, é o primeiro voo da América Latina, não é o primeiro voo de Osasco. Não é isso, Dora? Uhum. Então, aonde se deu essa experiência aqui na nossa cidade? Na realidade, ele começa na Autonomista, onde é hoje o Museu Histórico de Osasco, né? Que era a casa, foi construída por um empresário chamado Brícola, e depois o Barão de Cesô adquiriu a casa, e o filho dele, Dimitri, que vai fazer, né, era um moço muito inventivo, e vai construir um aeroplano. E esse aeroplano ele constrói entre 1909 e 1910, no comecinho de 1910, ele voa um pouquinho, né? Ele desce ali da Autonomistas até o Rio Tietê, é uma descida, né? Ele desce, ele voa durante alguns metros, aí depois cai, mas não chega a se machucar. E esse foi o primeiro voo que nós tivemos aqui. A outra história interessante, eu acho que está ligado mesmo a isso aí, não é? A história do voo, porque primeiro que a história do voo é alguma coisa que chama muita atenção de todo mundo, não só aqui, como em São Paulo também, porque a gente, primeiro voo, só lembra do Santos Dumont na França, né? Não o Santos Dumont brasileiro, mas voando na França e não aqui no Brasil. E aí aqui é o contrário, é um francês voando aqui, o Santos Dumont já tinha feito o voo dele. Nós temos artigos, vários artigos de pessoas que não têm, muitos são de osasquenses, mas a gente tem um pessoal em São Paulo. Eu li outro dia de um grande sociólogo, José de Souza Martins, comentando sobre o assunto. Mas a história que eu acho muito bonitinha é justamente um dos primeiros artigos que eu li foi da Helena Pinhatari, em que ela apresenta numa das reuniões da AMPU, da Associação de Historiadores, em 1977, e depois ela é questionada por um historiador, né? Há um debate depois sempre da apresentação do artigo, e ela foi questionada justamente por que ela resolveu fazer essa pesquisa. E o comentário dela é que ela fazia justamente para não se esquecer, porque a família praticamente nada preservou. Então não havia fotos, nem o próprio aeroplano a família quis preservar, né? A família volta para a França, o Dimitri morre lá, mas de qualquer forma praticamente nada foi preservado. E ela quis trazer essa memória justamente para não se esquecer esse aspecto que que eu acho interessantíssimo, não ficar no esquecimento. Eu acho bonitinha essa passagem da Helena. É bem interessante mesmo. Você acredita que o voo e essa própria história que você acha bonitinha, ela é já o começo da nossa história? Ou o voo antes do voo já tinha acontecido alguma coisa? Ah, sim. Que a história, quando ela vai contar a história do voo do Dimitri, ela volta e a Helena estabelece a fundação de Osasco. Ela acha que o fato principal foi a compra das terras, de terras aqui em Osasco, pelo Antônio Agu, e a construção da estrada de ferro. A partir da estrada de ferro a gente vai ter a formação de um núcleo ao redor da estrada de ferro. E depois outros núcleos vão nascer a partir de outras atividades, por exemplo, o próprio frigorífico, e daí lá na década de 60 que a gente vai ter, com a emancipação, a reunião de todos esses pontos. Na realidade, ao todo eram alguma coisa como 3, 4 pontos de casas, né, que vão se reunir e constituir um município. Agora, esse é o que se diz, o que seria como se fosse a carta de
nascimento, certidão de nascimento, né? Agora, a região já tem uma história que antecede muito a isso, antecede até a chegada dos portugueses, né? Isso tem muito pouca coisa, porque é muito difícil encontrar essa documentação, é muito minuciosa essa pesquisa, é muito demorada, não é? Que é estudar a região, né? Quando isso aqui não era Osasco, quando não tinha essa centralidade na estação, e que a fundação da estação, a vinda do Antônio Agu, segue um movimento que já existia aqui, né? Mas que ainda está perdido. Tá, existe uma história também de fábrica de vidro aqui em Osasco, não tem? Sim. Quem contou essa história e onde começou? Então, é um outro tema muito interessante, que a Helena... Também é Helena. Helena relata, né, são os dois artigos iniciais, aliás, o primeiro é sobre é uma cooperativa de vidreiros, que busca formar, busca organizar uma indústria mesmo de produção de vidros. O que tem de interessante nessa história é que são vidreiros, isso é o começo do século XX. Só que eu vou te interromper e você vai contar essa história para nós no nosso próximo bloco, ok? Pessoal, voltamos já já, um minutinho só. Olá, estamos de volta. Continuo aqui com a professora Dora. Nós estamos contando histórias da cidade de Osasco, através dos historiadores. E eu deixei uma pergunta no ar, que era sobre a questão de uma fábrica de vidro, e aí a professora Dora vai dar sequência à linha de raciocínio. Então, na realidade, esses operários que montam a cooperativa, que ia organizar a fábrica de vidros, são ex-operários da fábrica Santa Marina, que entram em greve, são despedidos e aí vêm para Osasco e buscam formar forma a cooperativa, dão dinheiro para que se trouxesse o maquinário necessário, né? Mas, infelizmente, acaba não dando certo, inclusive em função do próprio empresário, né, o Prado, que era o empresário da Santa Marina, que parece que também vai ajudar ao insucesso dessa tentativa deles. Esse é o terceiro trabalho da Helena Pinhatari. Eu acho interessante que ela vai recuperando. Você viu, a gente discutiu algumas histórias que foram esquecidas, foram pouco documentadas, então a fábrica de Pitos, depois o voo do Dimitri e depois essa cooperativa que não conseguiu chegar à organização da indústria, e ela acaba abrindo toda uma frente, principalmente com a fábrica de Pitos e especialmente com essa montagem dessa indústria de vidraria, que foi a discussão sobre a questão operária dentro de Osasco, né? Ela acaba, o resultado dessa pesquisa sobre a cooperativa e os vidreiros foi a organização de um livro chamado As Raízes do Movimento Operário em Osasco. Isso vai abrir para uma série de historiadores acadêmicos que vão se debruçar a um tema que, na época, né, em que ela escreveu, ela estava escrevendo isso na final da década de 70, ainda era candente, que era todo o movimento operário de Osasco e uma greve que teve um papel fundamental dentro do movimento operário no Brasil, que foi a greve da Cobrasma, né? Então eu considero a Helena não só seria uma historiadora fundante da historiografia de Osasco, como aquela que vai apontar caminhos para todos, acadêmicos e aqueles
que são simplesmente interessados em recuperar a memória da cidade. Perfeito. Eu estou aqui pensando, ouvindo você falar, é muito gostoso, porque eu sou uma cidadã osasquense que praticamente não sei nada da cidade. E imagino que muitos como eu estejam nesse mesmo barco. Tem a Helena e tantos outros historiadores, não é? Eu queria saber, aqui agora, se eu posso contar contigo em um outro momento para a gente explorar histórias de outros historiadores. Ah, claro. Tem alguma curtinha, assim, só para você deixar a gente com água na boca para um próximo convite? Uma história de um outro historiador? É interessante. Olha, eu acho que os livros todos têm, e tem uma característica que a Helena também influenciou. Boa parte desses livros e arquivos de cidadãos, arquivos, artigos de jornal, de cidadãos de Osasco, eles vão muito para a comunidade, trabalham muito com memórias, né, de uma população mais velha de Osasco que lembra o que aconteceu. Eu acho que trabalhar com isso, discutir essas memórias é bem interessante. Perfeito. Bom, Dora, eu fico frustrada porque o nosso programa é extremamente curto. E pode não parecer, mas acredite, estamos finalizando o programa de hoje. Então eu agradeço a sua participação, se prepare porque certamente chamarei você novamente, porque eu acho que é importante a gente ter contato com a nossa história, né? Não só quem já está na minha idade, mas o jovem da cidade de Osasco, né? Quem é Osasco, como surgiu, enfim, toda a nossa história, tá? Então agradeço mesmo e fica aí o convite aberto. Bom, eu agradeço, né, o convite para ter vindo e eu adoro falar de história, pode convidar. Exatamente. E mais que o convite também, quero aproveitar e agradecer assim, em público a sua grande colaboração com a revista impressa. Tá? Ela é super importante, sempre traz alguma novidade na nossa sessão. Você sabia aqui, tá certo? Muito bom, professora Dora. Como já dito, mais uma vez agradeço a sua presença aqui no programa, Osasco em TV. E para vocês que gostaram da entrevista ou que pegaram o assunto já iniciado, vocês poderão ler essa entrevista na íntegra em nossa edição de novembro da revista Bem Mais Osasco. Para tanto, vocês deverão acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br e escolherem em ler no formato online ou ir para um ponto de distribuição mais próximo e retirar o seu exemplar. Muito bem, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez quero agradecer o prestígio, a audiência e também convidá-los para o próximo programa, onde falaremos sobre turismo com Áurea Weber. Até lá, pessoal!